Esteatose ou doença de depósito? Esse é um assunto que nós da Hepatos consideramos de extrema importância para orientar vocês com relação aos laudos de ultrassom quando nos deparamos com um fígado como este. Com muita frequência, quem faz ultrassom vê fígados com mais ecogenicidade do que o normal. E fica a grande dúvida: como eu devo laudar esse fígado? Eu coloco no meu laudo que é uma doença de depósito e deixo em aberto para que o médico possa seguir a investigação e assim o meu laudo fica impreciso? Ou eu posso afirmar que é uma esteatose hepática? Então, por isso que essa aula eu considero de extrema importância para que a gente possa entender como nós devemos laudar, por que nós podemos ter a segurança de laudar em algumas situações que de fato é esteatose. As duas doenças são de depósito. A esteatose com gotículas de triglicerídeo dentro do hepatócito. A hemocromatose é o acúmulo de ferro dentro do fígado. Ambas são doenças de depósito, tanto a hemocromatose quanto a esteatose. E a situação fica ainda mais confusa quando nós avaliamos que a maioria dos pacientes vem por ferritina elevada. É muito comum os pacientes virem com pedido de ultrassom porque uma ferritina veio com valores de 500, 1000. A grande questão é: a ferritina é igual à doença de depósito de ferro? Então é isso que nós vamos abordar agora nessa aula. A hemocromatose hereditária é uma doença genética causada pelo acúmulo de ferro em vários órgãos, entre eles o fígado, o cérebro e o pâncreas. O excesso de estoque de ferro no corpo se deposita nesses órgãos e pode determinar o comprometimento funcional desses tecidos. A ferritina vai ser alta nesses casos. No entanto, é muito importante que a gente saiba que a ferritina ela é uma proteína que é produzida pelo fígado, que tem a função de armazenamento do ferro. No entanto, ela tem muito baixa especificidade para o diagnóstico de doença de depósito de ferro. Por quê? Porque ela aumenta em várias outras situações. Entre elas, a síndrome metabólica, e aqui nós estamos nos referindo à esteatose, e isso tem um nome. Essa situação se chama hiperferritinemia dismetabólica. Outra situação muito comum que cursa com o aumento da ferritina são as doenças inflamatórias de maneira geral. E os tumores, as neoplasias, também cursam com ferritina elevada, entre outras. Diabetes, por exemplo, também. O diagnóstico da hemocromatose é feito através da presença de uma mutação genética. Essa mutação genética é a C282Y em homozigose. Este é o diagnóstico da hemocromatose hereditária clássica. No entanto, é muito comum na população que haja presença da mutação em heterozigose. Existem outros dois genes que nós avaliamos, que é o S65C e o H63D. Ambas as mutações, sejam elas em homozigose ou em heterozigose, não são hemocromatose. Elas não se relacionam com o desenvolvimento de doença clínica mais do que na população dos controles, dos que não têm essa mutação em heterozigose. No entanto, na prática clínica, com alguma frequência, os pacientes chegam com diagnóstico de hemocromatose, muitas vezes realizando sangria, e quando nós vamos ver a mutação, não é C282Y em homozigose, e sim essas outras em heterozigose. A única mutação, fora essa que eu me referi do diagnóstico, e que nós podemos ter um risco um pouco maior de doença hepática mais grave, é o heterozigoto C282Y H63D. No entanto, esta é uma mutação também muito frequente na população em geral que não tem hemocromatose. Nós chamamos eles de heterozigoto composto. Não é uma hemocromatose verdadeira, eles não vão desenvolver a doença clínica, não há indicação de sangria nesses pacientes que têm essa mutação, e os estoques de ferro no fígado eles vão ser muito mais leves e não vão causar um dano importante funcional. No entanto, quando esses pacientes que têm essa mutação em heterozigose apresentam esteatose, doença hepática alcoólica, ou um consumo crônico de álcool ou algum vírus de hepatite, esses pacientes vão estar mais propensos a desenvolver uma fibrose hepática mais precocemente. Então, ela é uma mutação de risco, não é uma mutação de diagnóstico de hemocromatose.
Então, o diagnóstico laboratorial desta mutação C282Y é necessário para o diagnóstico da hemocromatose quando as reservas de ferro se encontram aumentadas. No entanto, nós não fazemos teste genético em toda a população. Quem são os pacientes que devem fazer esse teste genético? Não são os que têm ferritina elevada, são os que têm um outro exame, que é a saturação de transferrina aumentada. Saturação de transferrina acima de 45% é o que nos indica que será necessário nesse paciente fazer o teste genético para a mutação da hemocromatose. Uma saturação de transferrina normal exclui o diagnóstico de hemocromatose. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que a ferritina, ela não é um exame nem de rastreamento para a doença de acúmulo de ferro e muito menos um exame específico para a doença de ferro. Vejam que o valor preditivo positivo de uma ferritina elevada para a detecção do homozigoto C282Y, ou seja, para o diagnóstico de hemocromatose e acúmulo de ferro no fígado, é de 1,5% a 15%. Isso é muito baixo. Se nós imaginamos que esse paciente tem de fato uma doença genética de acúmulo de ferro, o que vai nos determinar o diagnóstico definitivo muitas vezes é a ressonância com acúmulo de ferro intrahepático, que vai nos demonstrar uma imagem do fígado hipointensa em relação ao parênquima normal. Na hemocromatose, o baço fica preservado, a intensidade do sinal na ressonância no baço ela é preservada e o fígado é mais hipointenso. Quando na ressonância aparece um fígado muito hipointenso e o baço também hipointenso, nós precisamos imaginar que esse paciente possa ter uma doença de acúmulo de ferro secundária, por exemplo, por politransfusões, nos casos dos hemofílicos. Então aqui nós começamos a imaginar que um fígado ecogênico, que com frequência nós nos deparamos no dia a dia, para que seja uma doença de depósito, para que seja um acúmulo de ferro, é muito raro. Com muito mais frequência, este paciente vai ter esteatose. E é por isso que aqui eu chamo a atenção da prevalência. A prevalência da hemocromatose ela é muito baixa, é menor do que 2% da população. A esteatose hepática acomete 30% da população do mundo. E esses pacientes têm síndrome metabólica, mais comum em mulheres. 60% dos diabéticos têm doença hepática gordurosa. Até 90% dos obesos têm doença hepática gordurosa. Fora que nós temos a doença hepática gordurosa pelo consumo de álcool. Então, todas essas situações e tantas outras, como algumas medicações, o que determina o aumento da ecogenicidade do fígado é gordura dentro do fígado. E é extremamente importante que se faça esse diagnóstico, porque é uma doença silenciosa. 15 a 30% dos portadores de doença hepática gordurosa vão evoluir para as formas mais graves de cirrose e câncer de fígado. Um fator ainda mais confundidor é que eles podem ter transaminases normais, os pacientes podem ter TGO e TGP normais e serem portadores de uma fibrose avançada por doença hepática gordurosa. E o hepatocarcinoma tem sido diagnosticado em fígados com esteatose sem a necessidade de haver cirrose. Então vejam a importância de nós diagnosticarmos a esteatose. E como é feito o diagnóstico da esteatose? Todas as guias, seja da Sociedade Europeia, Americana, a Guia Brasileira, a Sociedade de Diabetes, todas elas preconizam o exame de imagem como diagnóstico da esteatose. E o exame de imagem é o ultrassom.